Senhoras, senhores, jovens, irmãos de ideal espírita. A paz do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e por todo sempre. É sempre muito bom estar de volta à minha casa, a qual sempre que possível trabalho, mas que nem sempre consigo me fazer presente em todas as atividades ou na maioria das atividades da casa. Nesta noite fria, mesmo assim com os corações aquecidos na perspectiva do ensino de Jesus e do grande codificador Allan Kardec. O mundo grego trouxe para o Ocidente diversos contributos do ponto de vista filosófico, político, cultural, social, educacional. Sem sombra de dúvidas, a cultura ocidental constrói as suas bases nas civilizações greco-romanas. E justamente em cima desta civilização antiga surgiu um dos maiores filósofos da história da humanidade, que inclusive para a filosofia tem uma importância similar ao cristianismo para a humanidade. Os pré-socráticos, Sócrates e a filosofia pós-socrática. Então, para o postulado apresentado pela filosofia, Sócrates é extremamente importante. E ele influenciou de forma contundente um jovem que será também um dos grandes filósofos da história da humanidade, que é o grande Platão. Platão escreve um livro famoso chamado A República, e nessa obra Platão apresenta um dos mais conhecidos mitos e que traz uma riqueza e uma profundidade de detalhes que levou inclusive a reflexões posteriores e até mesmo contemporâneas acerca de como o homem vislumbra a verdade. Dizia Platão que um conjunto de homens vivia desde sempre em uma caverna, sem nenhum contato com o mundo exterior. Essa caverna era praticamente escura. A única luminosidade que existia era de uma fogueira que ficava acesa durante todo o tempo e as luzes remotas que vinham de fora e as sombras que essa luminosidade trazia nas paredes da caverna. E então os homens daquela civilização, que viam sempre a caverna através das suas costas à entrada e a frente voltada para o fundo, amarrados àquela condição, vislumbravam única e exclusivamente aquela verdade. E ali então elaboraram teorias, elaboraram explicações, elaboraram os mais diversos eventos para explicar a sua vida cotidiana e a sua realidade. Eis que um dia, um daqueles homens conseguiu fugir. E quando ele saiu, o primeiro grande choque que ele teve foi com a luminosidade excessiva. Fitou aquela nova sensação
de brilho, teve uma dificuldade em conseguir enxergar alguma coisa, afinal de contas, ele só havia visto uma única verdade, a verdade da escuridão da caverna. E então ele se depara, em determinado momento, que a sua visão se adaptou àquela nova realidade. Ele começa a perambular pelo mundo, conhecendo outras coisas, descobrindo outras verdades, trazendo novas concepções filosóficas, interpretativas. E ele então percebeu que o mundo era muito mais amplo do que aquele mundo que ele viveu na caverna. E depois de um longo período em que ele desfrutou de todo aquele novo conhecimento, daquelas novas verdades, daquilo que era o mundo real, ele se lembra dos seus contemporâneos, moradores da caverna, e então resolve voltar para relatar àqueles seus antigos companheiros de mundo escuro sobre as verdades e as maravilhas do mundo. Ele então volta e revela para todos aqueles homens as novidades e os conceitos que havia aprendido. Só que aquelas pessoas não queriam acreditar nessa nova verdade, afinal de contas elas estavam acostumadas àquela vida. E, portanto, iria romper com o status quo daquela sociedade, montada em pilares já sólidos para aquela realidade. Então, aquela verdade não servia para aqueles homens e mulheres que lá estavam, pois, afinal de contas, o novo assusta, atemoriza, tira o indivíduo da zona de conforto e dos seus próprios paradigmas e modelos constituídos através da vida. E então, temendo que aquela mensagem corrompesse aos jovens e a outras pessoas, aquele homem vai ser morto. Pois, afinal de contas, para manter as instituições seguras, os visionários, os revolucionários e os questionadores devem ser eliminados. E então, aquele indivíduo que trouxe a verdade foi morto, como tantos outros no decorrer da nossa trajetória histórica, que são mortos por desafiar as estruturas de poder. É óbvio que Platão está trabalhando com uma metáfora que pode ser vista como a história do próprio Cristo, que vem trazer uma verdade que mexe com as dimensões estruturais do indivíduo, que rompe com os conceitos e o status quo, e por conta disso também foi morto. Ele pode e deve ter feito uma analogia a Sócrates, o seu mestre, que por conta dos seus ensinos e dos questionamentos que trouxe acerca da sociedade ateniense, também foi levado à morte. Então nós podemos vislumbrar que dentro da nossa sociedade, muitas das vezes, todos os conceitos revolucionários voltados para o bem, em sua grande maioria, é sacrificado pelo mal ou pelas pessoas que ainda estão atrelados aos conceitos da perversidade. Diante desta conjuntura, nós podemos entender gradativamente que a mensagem de amor, de bondade, de verdade, ela está circulando na humanidade há muitos anos. Mas o egoísmo, o orgulho, a vaidade, as paixões que cegam o indivíduo em
nome de uma existência provisória, curta, efêmera, fez com que muitos indivíduos tentassem esconder a bondade que está circunscrita nas leis de Deus. Segundo Jung, a natureza sombria foi legada à humanidade pelos estágios mais primitivos da existência, ao longo da jornada evolutiva empreendida pelo ser humano. No Livro dos Espíritos, nós entendemos que a paixão impulsiona o homem. Porém, a paixão, quando é descontrolada, conduz o homem ao equívoco. Nós podemos fazer uma analogia a andar a cavalo. Andar a cavalo nos faz andar mais rápido. Seria a paixão. As rédeas fazem com que nós controlemos o corcel durante a cavalgada, para que nós possamos ter um direcionamento do caminho. Mas se nós perdermos a rédea, então o corcel pode andar da forma que ele quiser e, consequentemente, nós seremos apenas passageiro das nossas paixões, perdendo o controle da mesma. Então, diante de tudo isso, nós entendemos que somos seres vinculados à divindade. Jesus já havia nos ensinado que nós somos deuses e, portanto, podemos fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais. Porém, ainda por conta dos nossos equívocos, da nossa falta de fé, da nossa incompreensão dos seus desígnios, muitas vezes nos deixamos levar por essas paixões. Na questão 630 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona aos imortais: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo aquilo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infligi-la. Ou seja, fica claro nessa questão, como em muitas outras questões de O Livro dos Espíritos, que trabalha com a ideia de que o bem é tudo aquilo que está vinculado à lei de Deus. Se nós voltarmos um pouco na historiografia das religiões, existe um personagem que se tornou periférico muito por conta do crescimento de outras religiões, mas que é a base de vários conceitos religiosos implementados a partir dele, que é o zoroastrismo, que inclusive o Nietzsche, para refutar o cristianismo nas suas concepções materialistas no século XIX, utiliza os elementos do zoroastrismo para poder fazer as suas críticas no livro Assim Falou Zaratustra. Mas sem querer levar em consideração o pensamento nietzschiano, vamos trabalhar com Zoroastro com a sua importância para a difusão de conceitos extremamente importantes. É algo que eu sempre digo quando estou conversando com os espiritistas, é que por vezes nós entendemos o processo de formação dos conceitos de forma separada. Não seria possível o cristianismo sem o judaísmo, sem o mundo greco-romano e sem o zoroastrismo. Porque conceitos precisavam ser difundidos, implantados, internalizados, para que uma nova revelação pudesse ser feita.
Costumo dizer que é como se estivéssemos construindo uma casa. O cristianismo é o teto. Não podemos construir uma casa pelo teto. É necessário se fazer o alicerce. E nessa construção, nós vamos perceber que o zoroastrismo está implícito. Primeiro, o zoroastrismo foi desenvolvido no atual Irã, à época Império Persa, um dos maiores impérios da história, que difundiu as suas bases filosóficas, culturais e religiosas por todo o Oriente Médio e diversas outras regiões circunvizinhas. A moeda desenvolvida por eles era aceita em todo o mundo antigo. Todos conheciam os persas. E o zoroastrismo trabalha com uma perspectiva de 2 deuses. É a primeira vez que nós vamos ter um Deus dedicado exclusivamente ao bem, que é uma base importantíssima para que no cristianismo Deus ganhasse uma dimensão de bondade. Não mais um Deus que por vezes apresentava características bastante humanas, às vezes até mesmo com requintes de perversidade. Jesus então traz à tona um Deus de bondade, que é a mesma representação que foi alicerçada através dos preceitos de Ormuzd Mazda, que era o Deus do bem. E esse conceito é importante porque os deuses antigos de todos os povos trabalhavam com uma ideia do Deus, ele ser bom e mau ao mesmo tempo. E nós, seres humanos, éramos joguetes dessas divindades que brincavam conosco. Então ele traz um conceito de um Deus que é bondoso, que ama, que perdoa, e que está vinculado a um processo de reencarnação que nos permite o retorno à vida para que possamos melhorar a nossa condição. Os justos herdarão o céu. E aqueles que não seguem Mazda seguirão Arimã, que é o Deus do mal. E esses, no final dos tempos, serão precipitados nas profundezas do inferno. Ou seja, há aí nesse processo um dualismo divino. Outra coisa que Mazda, através de Zoroastro, segundo a crença, vem apresentar, é que nasceria um Messias que traria a redenção para a humanidade, apresentando de forma justa, através de uma mensagem de paz, a mensagem de Mazda. E que nós deveríamos seguir esse Messias, porque ele traria a revelação para o caminho da justiça, da verdade e da bondade. Passado alguns anos no cativeiro da Babilônia, a cultura hebraica tem contato com a cultura dos persas. É nessa época que é escrita a Torá, que vai dar base ao Velho Testamento, dentro da cultura judaico-cristã. E é aí que traz-se a ideia do Messias para a cultura judaica, que tinha uma outra relação, não mais uma divindade única, uma divindade dupla, desculpem, mas sim uma divindade única, que era um Deus soberano. Quando Jesus nasce, essas duas culturas estão fundidas, e ele então pode trazer a sua mensagem de amor e de redenção. E aí nós vamos entender por que os reis magos vindos do Oriente vão procurar Jesus Cristo, a fusão das culturas, dentro das relações entre os povos. Então, por vezes, nós não conseguimos entender o quebra-cabeça divino,
ou tentamos entender o quebra-cabeça a partir de partes, e essas partes elas vão se construindo e nem sempre nós conseguimos visualizá-la. Afinal de contas, os conceitos humanos eles são muito amplos e toda a base filosófica do cristianismo está em Platão e Aristóteles. Ou seja, todas as coisas estão totalmente relacionadas, direcionadas e não existe acaso, apesar de muitas vezes nós não conseguirmos entender a ordem naquilo que aparentemente é um caos. E se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, somos voltados a construir o bem. Portanto, na nossa construção do bem, nos equivocamos a partir do momento que deixamos de cumprir as relações de bondade que estão inerentes em nós. E nós então podemos perguntar, dentro dessa concepção, todos são bons? Todos têm as mesmas condições? E então, na questão 127 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos imortais. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais, a qual os imortais vão responder. São criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes. E o nosso processo de desenvolvimento intelecto-moral depende exclusivamente das nossas escolhas. Estava assistindo um documentário, se não me falha a memória, na Discovery, e falando sobre astronomia. E é um assunto que eu gosto, apesar de entender muito pouco. Eu apenas observo e vejo, como diziam, ou como dizia quando era mais novo, eu olho as figurinhas, né, daquele livro mais complexo. Então eu olho as figurinhas da astronomia. E eu estava vendo um grupo de cientistas que estava estudando o buraco negro. E uma menina que não deve ter mais de 20 anos, foi a responsável, já formada em Harvard, salvo engano, já tinha terminado o seu doutorado, foi a responsável, brasileira inclusive, foi responsável por fazer os cálculos que possibilitaram ao computador a transformar o que o telescópio captou em imagem. 20 anos, no máximo. Foi a hora que eu olhei assim e falei, eu sou muito burro. Porque eu não entendia 10%, porque eu já estou muito vaidoso do que ela dizia. E ela ia explicando como se fosse a coisa mais simples do mundo, e eu olhava e falava assim, meu Deus, como eu sou dotado de pouca inteligência. Ou seja, a única explicação para isso é a reencarnação. Não existe outra explicação. Afinal de contas, ela fez o seu dever de casa desde sempre e veio para a Terra, intelectualmente falando, com a possibilidade de fazer cálculos de forma que nós sequer temos a condição de compreender. Quando eu falo nós, eu estou falando de mim especificamente, porque pode ter aqui entre nós pessoas que entendem profundamente de matemática. E não é o meu caso. Sei matemática básica e bem básica mesmo. Então, diante de toda essa perspectiva, nós sabemos que a reencarnação vai dizer também porque existem espíritos voltados
totalmente para a difusão do bem. E aí nós podemos citar vários espíritos encarnados nesse percurso. No meio espírita, o grande Chico, uma pessoa ímpar entre os espíritas pela sua humildade, porque ele não gostava de aparecer apenas quando era necessário. Ele sempre deixava claro que ele era apenas um carteiro, alguém que entregava cartas e que nada ele fazia. E ele deixou um rastro de luz por onde ele passou, mas sempre deixando claro que o que tinha que prevalecer era a mensagem e nunca o mensageiro. Podemos citar entre os líderes da política, da humanidade, Mahatma Gandhi, que foi um dos poucos a liderar um movimento revolucionário contra o jugo imperialista inglês, sem um derramamento de sangue de uma guerra civil. Através da desobediência civil, ele conseguiu derrotar um poderoso império e conseguiu unir muçulmanos e hindus na sua perspectiva. E depois da sua morte, há ruptura e dois países se disputam o mesmo território, Índia e Paquistão. Dentro de todo esse conceito, a mensagem de Gandhi não conseguiu penetrar totalmente o coração de todas as pessoas. E é justamente por isso que nós vamos ver sempre essa relação dicotômica do bem e do mal. Muitas vezes porque nós não compreendemos a questão 621 do Livro dos Espíritos, que diz: onde está escrita a lei de Deus, a qual os imortais respondem da consciência. Ou seja, todos nós temos gravado em nossa consciência as leis divinas. E por que não a escutamos? Não escutamos porque preferimos dar ouvido às paixões. E é por isso que algo que é libertador na doutrina espírita, ao meu ver, é que nós não seremos julgados por um livro caixa através de razonetes ao qual Deus, desde o nosso nascimento até a nossa morte, fez o balanço patrimonial das nossas ações benéficas e maléficas. E aí ele debitava e creditava ao olhar de D. Luca Paciolo, que é o autor das Partidas Dobradas na Idade Média, e depois, no final, apresentaria através de um balancete de verificação se nós somos credores ou devedores dentro da questão divina. Essa matemática seria perversa e cruel, porque nós estaríamos o tempo todo fazendo cálculos para saber se teríamos condições ou não de ser salvos. Mas, na verdade, o tribunal não é dado pelo um balancete de verificação feito por outra pessoa que está apenas observando e julgando os nossos atos. Esse processo é feito por nós mesmos, através do exame da nossa consciência pós-mortem. É a partir daí que nós seremos julgados única e exclusivamente pela nossa consciência. E ela dará o veredito daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Se fizemos o bem, se fizemos o mal, ou o que é muito pior, se deixamos de fazer o bem por opção. Porque nós não seremos responsabilizados só por não fazer o mal, mas também por não fazermos o bem. Porque aí é o momento que a nossa consciência, que está gravada às leis divinas, irá nos levar à reflexão. E a partir daí,
em uma tela mental, nós veremos quem nós fomos. E aí não existem mais máscaras. Não existe mais a aparência. Vai prevalecer única e exclusivamente a essência. E aí nós passaremos por esses momentos de sofrimento ou momentos de serenidade. Quando nós nos deparamos com essa explanação apresentada pelos imortais, nós vamos entender a condição do espírito desencarnado. O espírito desencarnado, ele necessariamente não está em nosso lar ou no umbral. Precisamos tomar muito cuidado para não transformar nosso lar, que ficou famoso por conta dos livros de André Luiz, e nem no céu dos espíritas, e nem umbral no inferno dos espíritas. Esse conceito é equivocado. Desenlace é consciência tranquila ou consciência culpada. Mas isso não quer dizer que todos os espíritos que estão no umbral estão em sofrimento. Muitos espíritos estão lá em uma condição de acharem aquele lugar um lugar legal, um lugar maneiro. Ele encontra os comparsas, aqueles que ele comunga, porque nós não mudamos quem nós somos após o desenlace. Eu não vou me tornar um anjo de luz ou um ser das trevas porque eu morri. Na verdade, o desenlace apenas permite que eu não consiga mais esconder, através da capa da matéria, quem nós somos. Então, o umbral é estágio de consciência, e nem todo mundo que fez o mal ou que está em sofrimento está no umbral. Jesus já nos explicou sobre isso: onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Tem pessoas que ficam sentadas em cima do seu troféu de ouro e prata que ele acumulou, ele fica lá sentado, tomando conta daquilo ali depois que morre, sem querer que ninguém toque na fortuna que ele acumulou. E ele fica indignado, e o sofrimento dele, a angústia dele é ver o seu patrimônio, entre aspas, ser dilapidado pelas pessoas que não têm um cuidado com ele. O inferno dele é ver o seu dinheiro sendo gasto. Ele é avaro. Então, consequentemente, o sofrimento dele está nesse conceito. Outros vão sofrer procurando os entes que amam, sem saber onde eles estão. Outros vão sofrer por diversos motivos que nós já vimos em diversos livros da literatura espiritista. E muitos espíritos que praticaram o mal vão continuar praticando o mal. Muitos espíritos que têm sede de vingança vão querer se vingar. Tem uma cena, não é narrada no livro, é mostrada no filme. E a obra Nosso Lar, de André Luiz, é a obra que eu tenho mais proximidade. Foi um dos primeiros livros espíritas que eu li ali na adolescência, que eu já tinha condições ali intelectuais de compreender de forma mais profunda, porque eu sou espírita praticamente desde os 5 anos de idade, mas a maturidade intelectual ela demanda um tempo maior para a compreensão de algumas coisas. Então foi o primeiro livro que eu consegui entender com uma relativa facilidade. Mas no filme tem uma cena que me chamou muita atenção. Aí o lado historiador puxa, né? Tinha um homem amarrado num tronco e 2 afrodescendentes o chicoteavam. E ele amarrado em uma espécie de árvore que simbolizava um tronco. E ali ele era chicoteado por aqueles 2 ex-cativos, mas que ainda se viam como cativos à vingança.
E aquele outro que estava sofrendo as injunções das chicotadas, obviamente que as chicotadas, elas não são materiais, elas são conscienciais. A pessoa sentia, obviamente, ali até a dor, porque ela está vinculada ao que ele causou. A consciência culpada faz com que ele sinta as dores. E ele então passou por todo o processo de ser chicoteado naquele momento. E a relação de cativos se vinculava ali post-mortem, invertendo-se o papel. Uns com sede de vingança e o outro com a consciência culpada. E eles vão ficar naquela condição ali até se libertarem. É o que Siddhartha Gautama vai chamar de ciclo do ódio. O indivíduo fica naquele ciclo perpétuo, perseguindo e sendo perseguido, odiando e sendo odiado, até o momento que um deles rompe com esse ciclo. E aí o Buda vai dizer que nós entramos nesse momento no espiral do amor. O espiral é crescente e leva o indivíduo a buscar uma outra dimensão, ou seja, é quando o bem passa a fazer parte da conduta do indivíduo. Então nós, diante de toda essa perspectiva, vamos entender que o fazer o bem no nosso cotidiano é extremamente importante para que nós possamos trabalhar de acordo com a lei divina. E tudo aquilo que nós devemos fazer foi exemplificada pelo Mestre Jesus. Jesus nos mandou perdoar a todos, inclusive e principalmente os nossos inimigos. Eu costumo dizer sempre que ser cristão não é nada fácil. Ser espírita, menos ainda. Porque Jesus, ele trabalha numa perspectiva muito diferente da humanidade. Ele trabalha numa análise muito diferente ao que a maioria faz. É muito parecido àquilo que nossa mãe sempre disse para a gente. Mãe, mas todo mundo vai. E os nossos pais dizem, mas você não é todo mundo. A lógica de Jesus é exatamente a mesma. Mas todo mundo faz isso. Jesus vai dizer, mas se você é cristão, você não é todo mundo. É passar pelo mundo sem ser do mundo. Ele chega a dizer isso. Eu, Jesus, vim ao mundo e venci o mundo. Você também tem que vencer. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo, olha, tudo isso que você passa aqui, você passou, eu também passei. E mais, Jesus, isso já é comprovado historicamente, era um homem muito pobre, de pouquíssimas posses. Estima-se que ele morava em caverna. Porque quem tinha casa eram pessoas da elite econômica entre Israel. As pessoas pobres moravam em cavernas esculpidas. Existem vários relatos das moradias naquele período. Então ele provavelmente passou fome, frio, teve dificuldades de toda a ordem, teve que trabalhar desde muito novo para auxiliar a sua família, ou ter tido a sua própria família. Estou falando do ponto de vista historiográfico, tá, gente? Não se tem nenhuma comprovação, nem que sim, nem que não. Mas que também para nós espíritos não mudaria absolutamente nada. Mas, enfim, diante dessa perspectiva, Jesus passou por tudo isso e em momento nenhum ele se mostrou preocupado, porque a sua visão estava para além disso. E Jesus tinha uma perspectiva muito interessante, que ele não criticava as pessoas que eram mal faladas. Muito pelo contrário, ele andava com elas. Não se preocupava com as críticas que os outros faziam por conta das suas companhias, porque ele estava ali como um médico das almas. Ele vai dizer isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
Então, enquanto as pessoas fogem, né, das chamadas pessoas de má conduta, Jesus andava misturada com elas. Porém, sem fazer as mesmas coisas que elas faziam. Tem uma história narrada no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Eu acho uma coisa assim fantástica. Em um retrato de época, a gente tem que entender o Brasil na época, pelo pensamento da época. Talvez hoje em dia alguns pais agiriam da mesma forma. Chico adquiriu a maioridade e o pai então foi levar Chico para um prostíbulo, para que ele tivesse a sua iniciação sexual. O que Chico fez? O Evangelho. E aí toda vez que ele ia no Evangelho, que ele ia no prostíbulo, não tinha atendimento. As moças paravam de atender para fazer o Evangelho com Chico. E os homens ficavam indignados, né? Porque era um dia sem o atendimento ao estabelecimento. Ele estava junto com as pessoas que eram criticadas pela sociedade. E ele foi como um facho de luz. Andou com as pessoas que eram mal faladas, mas fazendo uma conduta distinta. Diferente dos hipócritas, que criticam, mas iam fazer uso do serviço. Então a perspectiva do que é o bem e o que é o mal é muito claro para a gente. Se Chico não tivesse feito o evangelho com as moças e tivesse enveredado pelo caminho que era comum à época, e que ainda é comum para muitos nos dias de hoje, ele estaria sendo todo mundo. Mas a perspectiva dele não era ser todo mundo. Era ser um verdadeiro espírita. É ser um verdadeiro cristão. E nós podemos entender o que eu acho reconfortante da doutrina. Como se reconhece um verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral. Mas principalmente pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Eu acho isso reconfortante. Porque reconhece principalmente não pela perfeição do indivíduo, que ela é impossível, mas pelos esforços que o indivíduo exerce para domar as suas más inclinações. Ou seja, é uma atitude diária de transformação, é uma atitude diária de vigilância, é uma atitude diária de persistência e perseverança. E o que é mais gratificante, entendemos que, mesmo com toda essa vigilância, nós muitas vezes nos equivocaremos. Mas esses equívocos serão reparados a partir do momento que nós nos empenhamos novamente para poder domar as nossas más inclinações. Mas principalmente pelo bem que fizermos para todas as pessoas que estão no nosso entorno, principalmente aqueles que por vezes são vistos como os nossos inimigos. Ou seja, ser cristão, ser espírita, não é nada fácil. Nas palavras de Cecília Meirelles, nem tudo é fácil. É difícil fazer alguém feliz, assim como é fácil fazer triste. É difícil dizer eu te amo, assim como é fácil não dizer nada. É difícil valorizar um amor, assim como é fácil perdê-lo para sempre. É difícil agradecer pelo dia de hoje, assim como é fácil viver mais um dia. É difícil enxergar o que a vida traz de bom, assim como é fácil fechar os olhos e atravessar a rua. É difícil se convencer de que é feliz, assim como é fácil achar que sempre falta algo. É difícil fazer alguém sorrir, assim como é fácil fazer chorar. É difícil colocar-se no lugar de alguém, assim como é fácil olhar para o próprio umbigo. Se você errou, peça desculpas. É difícil pedir perdão, mas quem disse que é fácil ser perdoado?
Se alguém errou com você, perdoa. É difícil perdoar, mas quem disse que é fácil se arrepender? Se você sente algo, diga. É difícil se abrir, mas quem disse que é fácil encontrar alguém que queira escutar? Se alguém reclama de você, ouça. É difícil ouvir certas coisas, mas quem disse que é fácil ouvir você? Se alguém te ama, ame-o. É difícil entregar-se, mas quem disse que é fácil ser feliz? Nem tudo é fácil na vida, mas, com certeza, nada é impossível. Precisamos acreditar, ter fé e lutar, para que não apenas sonhemos, mas também tornemos todos esses desejos realidade. Que a paz do Mestre Jesus encontre sempre eco e conforto em nossos corações, hoje e por todo sempre. Pela atenção de todos. Muito obrigado.